Há mais de 25 anos, o Grupo de Amadores de Astronomia da Unesp de Ilha Solteira tem como objetivo aproximar a comunidade à astronomia. Coordenado pelo pesquisador Cláudio Carvalho, o GAAS realiza observações e visitas abertas ao público e contribui para o mapeamento do céu. Além disso, o GAAS ainda possui o Planetário 3D, onde o deficiente visual se pode entender melhor a distribuição das constelações e planetas usando o tato e a escrita em braille. O Ciência Sem Limites começa agora! Bem-vindas e bem-vindos! O Ciência Sem Limites está no ar. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto desta semana é astronomia, divulgação da astronomia. Ao nosso lado, como vocês podem ver, está o pesquisador e professor Cláudio Carvalho, pertencente ao campus de Ilha Solteira da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Prazer é todo nosso em poder recebê-los aqui e fazer essa divulgação da ciência astronômica. Atualmente o professor Cláudio, ele é chefe do Departamento de Física e Química e coordenador. Onde é que nós estamos aqui? Como é que chama esse laboratório? Esse laboratório aqui pertence ao grupo de astronomia, né? Ele já foi fundado há 25 anos, 26 anos agora, e o nome mais apropriado que nós achamos, mais conveniente, era para homenagear um grande cientista brasileiro, o professor Mário Schoenberg, né? Então, o nome ficou como sendo Grupo de Amadores de Astronomia de Ilha Solteira, professor Mário Schoenberg. Perfeito. E esse ambiente, só para quem, antes da gente entrar propriamente no assunto, ele já foi até premiado internacionalmente? Sim, nós já fizemos vários trabalhos, né, e temos algumas publicações, mas a ideia principal é tentar levar a astronomia para a população, para os estudantes, né, e para todo mundo que tem um certo interesse, uma certa afinidade para com a astronomia. Antes da gente falar sobre divulgação, professor, astronomia, né, é um assunto extremamente vasto. O senhor disse até na nossa chamada que nós viemos da astronomia, é isso? Isso, é verdade. Bom, eu não fui o primeiro a dizer isso, né? O primeiro acho que foi o Carl Sagan. Se a gente parar para fazer uma análise, né, do corpo humano, nós vamos ver que aquelas pequenas partículas que existem dentro do nosso corpo, elas também existem nas estrelas, nos planetas, no espaço sideral. Então, nós viemos de lá também, ou nós fazemos parte de toda essa matéria que existe. Para você que está nos vendo, ter uma noção, o professor sempre se dedicou à parte de astronomia, né? Qual é a sua formação acadêmica? Minha formação, eu sou físico, né? Sou bacharel em física, mas eu sempre pensei que seria importante você conhecer, ou tentar conhecer um pouquinho de ciência. Então, um pouquinho de astronomia, um pouquinho de física, né? Um pouquinho de medicina, e hoje eu estou aqui... O senhor uniu a física à medicina? Física, medicina... E atualmente o senhor pesquisa o quê? Uma das minhas linhas de pesquisa é trabalhar com materiais supercondutores. Dá um exemplo para quem está nos vendo. Então, materiais supercondutores é aquele tipo de material que ele vai proporcionar, vamos dizer assim, a grosso modo, um gasto de energia zero para produzir a energia. Então, hoje nós sabemos que você tem as usinas, e essas usinas elas têm que levar energia para os locais mais remotos, tá? E se gasta com isso. Se você conseguir fazer um material, um fio, né? É igual aquele que a gente tem em casa, né? Que não tem perdas, a grosso modo isso aí seria um supercondutor. Essa é uma das aplicações, né? Eu acho que todo mundo tem visto, por exemplo, no Japão, né? Existem os trens de alta velocidade. Tá? Alguns deles eles trabalham com supercondutores. Além disso, ela é uma área muito vasta, tá? As imagens que são produzidas hoje na área da medicina, elas utilizam supercondutores, tá? Então, a tecnologia tem que evoluir. E é o que a gente tenta fazer em algumas pesquisas. E tanto ministrando aula na graduação quanto pós-graduação também. Sim, claro. A gente tem condições de dar alguns exemplos para quem está iniciando uma carreira, né? Seja na área da biológica mesmo, ou na área de engenharia elétrica, ou na física,
como depois quem já está indo para a pesquisa mesmo, né? Então, quem vai para obter um mestrado ou um doutorado, ele tem condições de desenvolver uma pesquisa muito importante, aplicada. Nós precisamos da ciência aplicada. Perfeito. Retomando então o assunto, por que divulgar a astronomia para as crianças, para os jovens? E este ambiente, este laboratório, ele tem uma particularidade, que é a divulgação em 3D, em terceira dimensão, exclusivamente para deficientes visuais. Isso. Bom, nós trabalhamos com a parte de divulgação, 26 anos, como eu falei no começo, e é fácil. É fácil? É fácil. Toda criança, ou mesmo adulto, né? Nós recebemos desde do catatauzinho lá até o idoso, né? Recebemos o pessoal das fazendas, né? Eles nunca observaram, usaram um instrumento para observar. Tá? Então, é muito interessante quando eles olham, por exemplo, a Lua. Eles não acreditam que eles estão vendo. Então, às vezes eles estão olhando no telescópio e olhando do lado para ver se não tem nada escondido ali atrás. Por quê? Ou seja, uma imagem que não seja real, né? Eles ficam meio assustados, né? Mas aí você vai explicando, né? A criança é mais ou menos flexível, né? O adulto fica sempre meio desconfiado, mas você explicando, né? Corretamente o que é uma cratera, o que é uma cratera, o que é um planeta. Para eles, Sol e planeta às vezes é a mesma coisa, você explica, né? Não, nós precisamos do Sol, que é ele que vai trazer a energia. Então, isso aí vai abrindo a mente e aí automaticamente vem mais perguntas. E é isso que a gente tenta fazer, tá? Perfeito. É muito importante isso. Só que nós perguntávamos, é muito fácil olhar para o céu, ver uma estrela e tal. E o indivíduo que não enxerga? Como é que ele faz, o deficiente visual? Como é que ele vai ter a noção de uma estrela, de um planeta? Né? Exatamente, ele não tem acesso. Né? Ele pode escutar um filme, não é a mesma coisa. Então, nós falamos, e se a gente tentar usar um recurso que eles usam para ler? Perfeito, o tato. O tato. Nós vamos mostrar com mais detalhes, estamos chegando ao final deste bloco. O senhor tem uma equipe que o senhor coordena, que lhe ajuda aqui, né, nesse laboratório. Sim, eu tenho uma equipe. A gente conversar com eles? Claro, fiquem à vontade. No próximo bloco, então, nós vamos conversar com os orientandos do professor Cláudio. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí na sua tela, é carvalho@dfq.fez.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais, www.fez.unesp.br, você vai conhecer o campus de Ilha Solteira aqui da Unesp. Para contactar conosco, Ciência Sem Limites, está aí na sua tela, @tvu.unesp.br. Para rever os programas, www.tv.unesp.br. Um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos conversar com a equipe que pertence aqui ao Laboratório de Astronomia. Um instante só, voltamos já já. Conforme anunciado no bloco anterior, o Ciência Sem Limites conversa agora com os orientandos do professor Cláudio Carvalho. Ao nosso lado está o Marcos Moreira, ele é graduando do curso de licenciatura em Física e pertence à equipe do professor Cláudio. Qual é a sua função, as suas atividades aqui neste laboratório, Marcos? Atualmente eu dou assistência para a equipe, para montar maquete. De final de semana, quando os grupos vêm, os pessoal da cidade mesmo vêm visitar o observatório, nós abrimos o observatório, damos mais assistência. E atualmente a gente está com um projeto a gente tá trabalhando imprimindo as constelações em 3D, para as crianças com deficiência visual e os adultos também. O que mais te impressiona, ou seja, das pessoas perguntarem, questionarem, o que mais te impressionou até hoje? A sede de aprendizado. Tem muita criança que vem aqui, muitas não sabem muito sobre o que tem lá fora, outras já têm um conhecimento. Você faz uma pergunta que você acha que ela não vai responder e ela vem toda feliz, assim, responde, quer saber mais e mais. E quando acaba, a gente encerra o expediente, fecha o observatório, eles ficam meio tristes, perguntam quanto vai ser a próxima vez. Isso é bem legal. Essa interação, né? Isso Esse é contato, bom. Esse feedback, né, da criança. Exatamente. E você vai ser o futuro professor, está na licenciatura, Sim, né? isso mesmo. E você é bolsista? Sim, eu sou bolsista da Prograde.
E atualmente esse projeto, junto com o trabalho do planetário também, tudo... Está tudo integrado? Tudo integrado nesse programa. Perfeito. E terminando a graduação, você vai para o mercado de trabalho ou vai seguir mestrado, doutorado? Eu pretendo fazer um mestrado aqui, mas vamos ver o que tem pela frente ainda. É sempre bom a gente aprender mais e mais, não só encerrar. Não sei o que vem pela frente ainda, mas vamos... Perfeito. Parabéns e sucesso. Obrigado. O Ciência Sem Limites conversa agora com o Ricardo Xavier. Ele também pertence à equipe do professor Cláudio Carvalho. Desde quando você se interessou por astronomia? Desde muito pequeno. Meu pai já me apresentava programas de Carl Sagan desde muito catatal, né? Então isso me abriu os olhos para a ciência desde muito pequeno. E você é formado, qual que é a sua atividade acadêmica agora? Eu sou formado em licenciatura em matemática e atualmente sou pesquisador do Laboratório de Instrumentação e Engenharia Biomédica, Departamento de Engenharia Elétrica. E não tem nada a ver com astronomia? Não, seu nada mestrado? a ver, nada a ver. E depois do mestrado você vai para a área acadêmica, vai para o doutorado e seguir a carreira? Eu vou sim. E atualmente, quais são as atividades ou as suas atribuições neste laboratório? As minhas atribuições atualmente é ajudar na monitoria, no recebimento da sociedade dentro do laboratório e as contribuições na automação e manutenção dos equipamentos, dos telescópios, das maquetes automatizadas. Para quem está nos vendo, dá um exemplo do teu trabalho em termos de automação. Por exemplo, pessoas de baixa estatura ou crianças têm uma dificuldade para o alcance junto ao ocular do telescópio. Quer dizer, Então, para ver o telescópio, a imagem. Então, uma solução seria uma plataforma elevatória automatizada para que a criança suba e vá até a elevação dessa ocular. Seria uma aplicação. Então, a sua função é basicamente essa parte técnica operacional. Seria. Além de monitoria. Exato. E o que as crianças, o que mais te impressionou em termos de perguntas das crianças? Das crianças, realmente é aquela pergunta clássica de que se aquilo que ela está vendo na lente é real ou se é uma projeção de algum equipamento. Ricardo, o que as pessoas mais ficam vislumbradas com a demonstração do universo? Sem sombra de dúvidas, é a parte da observação. É quando você coloca a pessoa em frente ao telescópio. Já tive exemplos, por exemplo, de uma senhora olhar para mim e falar assim, eu nunca imaginei que antes de morrer eu veria isso, né? E ela estava vendo o quê? E ela estava vendo a Lua, por exemplo. Né? Então isso para a gente poder mostrar essa ciência, a universidade mostrando para a sociedade a ciência de uma forma bem ampla, isso é fundamental, fantástico. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Obrigado. O Ciência Sem Limites conversa agora com o Mário Júnior. Ele é assistente de suporte acadêmico e servidor público aqui do campus de Ilha Solteira. Qual que é a sua função junto à equipe do professor Cláudio, ou seja, nesse laboratório, no observatório? Conta um pouco da sua rotina para a gente, Mário. João, gosto muito de astronomia e meu trabalho aqui com a equipe é tentar, de algum modo, contribuir em confecção de maquetes, apresentação de minicursos, apresentação com a meninadinha, com as pessoas mais de idade. Então é um trabalho que me dá uma grande satisfação, né? Divulgar um pouco a astronomia de algum modo, é uma coisa bastante interessante. Então eu tenho trabalhado dessa maneira. Tanto as crianças quanto aos deficientes visuais, o que te mais impactou, te impressionou ao longo desses anos que você está aqui junto ao laboratório ou aqui mesmo no campus de Ilha Solteira? Bom, com os deficientes visuais eu não trabalhei tanto assim, mas o pouco que eu trabalhei com eles, a gente percebe a satisfação que eles têm quando eles tocam alguma maquete. A exemplo dessa aqui, por exemplo? A exemplo desta, ou maquete produzida em impressora 3D. Então é uma coisa que eu também trabalho com modelagem 3D para depois fazer a impressão. Então aqui é uma representação de uma constelação e o deficiente visual se sente bastante grato com isso, né? De se sentir incluso, né, nessa parte da astronomia. Com as crianças, eles participam, de certa forma, com muitas perguntas bastante interessantes. Buracos negros, são as perguntas mais
que eles fazem mais para a gente, né, com relação As imagens, as imagens, né, as figuras. as figuras. Agora, o Mário me contou que ele é formado em matemática. Desde quando se interessou por astronomia? Desde criança, tinha um programa chamado Cosmos, de Carl Sagan, então era televisionado, né, e eu gostava muito disso. Então eu já me interessei a partir dessa idade de 7, 8 anos. Por E aí. nunca mais parou de estudar isso? Eu tenho como hobby a astronomia, Perfeito. né? Então hoje eu trabalho com isso porque eu gosto bastante. Parabéns e sucesso pelo seu trabalho. Obrigado. Em relação não só às crianças, como também aos deficientes visuais. Parabéns. Muito obrigado. O Ciências Sem Limites, ele vai para um breve intervalo. No bloco seguinte, nós continuamos conversando com o professor Cláudio Carvalho, que é o atual chefe do Departamento de Física e Química aqui do campus de Ilha Solteira da Unesp. Um instante só, Ciências Sem Limites volta já já. O Ciências Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, o assunto desta semana é divulgação da astronomia. Ao nosso lado, o pesquisador e professor Cláudio Carvalho, aqui do campus de Ilha Solteira da Unesp e atualmente chefe do Departamento de Física e Química aqui do campus de Ilha Solteira. Professor, parabéns pela equipe, né? A gente vê que eles estão aqui de corpo e alma e não só para obter notas ou obter algum tipo de trabalho. A gente vê que eles são muito coesos e afincos naquilo que fazem, né? Não, sem dúvida nenhuma. Se não fosse essa equipe, a gente não conseguiria tocar o trabalho. Mesmo porque a gente acaba trabalhando em horários diferenciados, tá certo? E também a gente fica uma certa assim, flexibilidade, por quê? Porque a gente marca com as pessoas para elas virem visitar, perguntar, então a gente precisa realmente ter um empenho em cima disso. Né? E pessoas é isso que eles dedicadas, esperam. disponibilizar o tempo, né? Sim, claro. Né? Professor, com tantos anos de experiência, aqui neste ambiente, neste laboratório, o que mais lhe impressiona as pessoas, as crianças, os jovens, os adultos, até os deficientes visuais, o que mais impressiona eles quando eles têm contato aqui? Ou seja, é a Lua, são os planetas? Conta pra gente isso. Uma situação que é muito difícil associar a pessoa, né? De maneira geral, as pessoas não estão acostumadas com as dimensões, tá? Então, uma das coisas que utiliza é a maquete do Sol. Essa aí que nós estamos vendo agora. Essa que nós estamos vendo aí agora, tá? Ela está numa escala real, tá? De quem? Do Sol para com os planetas. Então, por exemplo, o Sol, no caso, ele tem 1 metro de diâmetro na nossa maquete. E a Terra, dentro da proporcionalidade, tem 1 centímetro. E a gente pede para a pessoa mesmo, olha, você toca a Terra. Mas quem é a Terra? A Terra é esse negocinho. Não é possível. Esse negocinho é a Terra. É uma representação. É uma representação em escala, tá? Então, quando eles percebem ou eles mexem mesmo na maquete, é que eles vão tomar realmente a consciência e falar, nossa, mas o Sol é desse tamanho. O Sol é desse tamanho. Mas a Terra não é muito pequena? Só que isso aí é a relação real de um para com o outro. O deficiente visual, ele também sente, porque ele não está vendo. Mas a hora que ele passa a mão e vê que a Terra é pequenininha e o Sol é enorme, e no caso nós também representamos a superfície meio rugosa, ele começa a ter uma noção. Nós já tivemos um caso aqui que eles falam, eu fui sempre na escola, nunca entendi nada. Hoje, em 1 minuto, eu entendi tudo. Quer dizer, esse laboratório... Ele interagiu. Ele interagiu. Agora, quando ele receber o calor do Sol, ele vai se lembrar de tudo. Ele vai lembrar. E a outra coisa, né, mais direcionada para o deficiente visual, é o planetário que nós fizemos, 3D. Esse que nós estamos vendo agora nessas imagens que está passando. Exato. Né? Essas imagens aí, elas estão representando o céu como se realmente ele fosse. Só que tem uma vantagem para o deficiente visual. Está em 3D, ou seja, está com saliência. Está com saliências, né? Então, as estrelas, a hora que ele passa a mão, né, para usar o tato, ele sente as estrelas, as linhas que unem as estrelas, que definem as constelações. Então, é uma situação extremamente nova para eles, tá? E nós já tivemos um caso, novamente um exemplo, em que a pessoa ela não nasceu deficiente.
E ela chegou a ver o céu. As Três Marias, né? Todo mundo Sim. conhece Três Marias. E ele foi direcionado para passar a mão nessa região das Três Marias. E Ele lembrou, ele falou, nossa, mas é igual. Então, essa interação é que também fortalece a gente para trazer mais coisas da astronomia, né? Tanto para uma pessoa normal, como para um deficiente. E as perspectivas, professor? Porque isso aqui demanda custo, demanda tempo, vocês recebem verbas de órgãos de fomento, enfim, quem é que incentiva e a visão para o futuro desse ambiente? Bom, primeiro que o incentivo parte da gente mesmo, porque nós vamos pesquisando, então vão surgindo novas ideias, novas construções, novas maquetes. Com relação à verba, atualmente a situação no país não está muito boa, mas a gente acaba recebendo um pouco de alguns órgãos. Tá? Inclusive da própria Unesp. Mas esse é um obstáculo maior do que ensinar o cego a astronomia. Né? Falta de verba. Né? A falta de verba é terrível. E as escolas, não só da cidade como da região, vocês recebem muita visita das crianças? Recebemos, eles fazem uma programação, eles especificam o que eles estão querendo ver mais e a gente tenta atender. Inclusive o telefone está aparecendo aí na tela, o senhor pode destacar? Professor? Isso, o telefone, o DDD é o 18 3743 1058, vai falar diretamente comigo e explicar o que está querendo agendado. ver. É agendado, porque nós gostamos de atender diretamente quem está nos visitando. Tem número, tem limite assim de pessoas? Grupos pequenos é mais interessante porque a gente preza pela qualidade. Perfeito. Então, grupos de 20, no máximo 40, é mais interessante. Professor, nós estamos caminhando já para o final do nosso programa e realmente é extremamente ilustrativo e elucidativo. Conta pra gente uma curiosidade, as crianças vêm aqui, qual é a primeira pergunta que eles fazem, professor? Sempre tem essa pergunta, tá? Quantos discos voadores o senhor já viu? O que o senhor responde? Eu olho o céu há mais de 40 anos. Infelizmente, eu ainda não posso dar a resposta. Mas posso falar uma coisa. Sim. Que o universo é muito grande. É muito ou nós somos muito pequenos. Em relação ao universo. Em relação ao universo. O que eu não perguntei, que o senhor gostaria de destacar, que o senhor gostaria de deixar para quem está nos assistindo, falando sobre divulgação de astronomia e principalmente para deficiente visual? Eu quero dizer o seguinte, esse ambiente é um ambiente único na região, tá? Ele pode ser muito explorado, seja uma criança, seja um adulto ou seja um deficiente visual. Para o deficiente visual ele não vai ver nada assim, pelo menos aquilo que nós sabemos, né? Dentro aqui do Brasil, tá? Alguns experimentos estão começando a surgir. E eu quero dizer o seguinte, o deficiente visual, ele tem que aproveitar essa oportunidade e agarrar com as duas mãos. E nós estamos à disposição. Muito obrigado, professor. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Se você quiser contactar o pesquisador, o e-mail está aí na sua tela. carvalho@dfq.fez.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais do campus, www.fez.unesp.br. Na próxima semana, um novo assunto, um novo pesquisador. Esperamos por você.